Muito bom dia a todos. Que você tenha uma manhã maravilhosa. Que bom te ver por aqui. Que bom te ver por aqui nessa manhã. Você que está chegando aqui por primeira vez, já se inscreve no nosso canal. Aperta no sininho que tem aí embaixo, para que você também receba todas as notificações quando nós carregamos algum vídeo novo ou tiver algum vídeo ao vivo. Você será rapidamente avisado pelo YouTube. Estamos ao vivo para mais um episódio do FluirCast. Ok. A todos vocês que já estão aqui ao vivo com a gente, sejam muito bem-vindos nessa manhã. Muito bem-vindo nessa manhã. Hoje estou com voz de radialista. Estamos tratando um assunto muito pertinente para nós nesses dias. E hoje nós vamos continuar com esse assunto fantástico. Um assunto assim incrível. Hoje nós estamos no nosso 8º episódio e nós vimos algo muito fantástico ontem, que tem a ver com os motivos práticos pelos quais nós nos tornamos uma habitação de Deus. O Espírito Santo veio habitar, veio morar em cada pessoa que recebe a Jesus como o Senhor e o Salvador das suas vidas. E nós vimos ontem de forma prática como e para que nós somos habitados. Nós vimos alguns pontos importantes que eu quero recapitular para poder entrar no assunto de hoje. Primeiro, o Espírito Santo veio habitar em nós para produzir uma natureza de Deus e produzir uma mudança sobrenatural em nós. Segundo, ele veio habitar em nós para ter comunhão, para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus e que nós conhecêssemos a Deus e Deus também tivesse a possibilidade de nos conhecer desde o aspecto de nós abrirmos a nossa vida. Lembrando que Deus já nos conhece, mas pela sua capacidade sobrenatural. Agora Deus quer nos conhecer através de um relacionamento, que não é a mesma coisa, tá? E terceiro, o Espírito Santo veio habitar em nós para nos guiar, para nos conduzir nesta nova vida. Por quê? Porque nós falamos que com os sentidos naturais nós iríamos fracassar no projeto, no propósito que Deus tem para essa nova vida. Lembrando que quando nós viemos a Jesus, Deus está nos convidando para uma aventura, para uma nova vida nele. Nós já não somos, não estamos vivendo a vida que nós vivíamos no passado. Nós fomos chamados por Deus para viver uma nova vida, uma aventura, uma vida debaixo do seu propósito, uma vida para cumprir o sonho de Deus para nós. E para termos essa vida, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, precisamos ser guiados pela sua voz, precisamos ser governados pelo seu direcionamento,
Por quê? Porque se nós se nós fazemos isso somente através dos nossos sentidos naturais, com certeza absoluta nós vamos fracassar. Mas hoje nós vamos dar continuidade a esse assunto e vamos entrar num tema que eu adoro, acho fantástico demais. Eu queria lembrar a você o que diz um versículo da Bíblia, que é um dos meus versículos bíblicos favoritos. Romanos capítulo 8, versículo 14, diz assim: porque todos aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Olha que interessante o que diz Romanos 8. Paulo está falando no capítulo todo. Paulo fala, na verdade, a partir do capítulo 7. Deixa eu te explicar uma coisa aqui a modo de conhecimento geral. A Bíblia, originalmente, ela não está escrita em capítulos nem em versículos, ok? Principalmente o Novo Testamento. Por quê? O Novo Testamento eram cartas. Cartas, por exemplo, o livro de Romanos é uma carta que Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu para a igreja que estava em Roma, na cidade de Roma. Então a carta ela está escrita com continuidade. Ela não tem versículo 1, versículo 2, capítulo 1. Então é uma continuação. Por isso, é muito interessante você fazer um exercício na sua casa. Você pegar a sua Bíblia, por exemplo, e ler a partir do capítulo 5 de Romanos. E ler ele continuamente como se ele não tivesse divisão para o capítulo 6, para o capítulo 7 e para o capítulo 8. Elimine essas divisões. Não pense que termina uma história e começa outra, porque não é assim. Porque é uma carta. Paulo está falando do mesmo assunto a partir do capítulo 5. A partir do capítulo 1. Mas a partir do capítulo 5 a gente vê que Paulo inicia um assunto um pouco diferente. E ele continua no 6, no 7. Então, no 7, Paulo faz umas declarações extraordinárias. E no capítulo 7 de Romanos, Paulo deixa em evidência como nós, com a nossa vida natural, com a nossa vida biológica e com a nossa vida da alma, tínhamos a incapacidade de poder agradar a Deus. E Paulo termina o capítulo 7, que para nós é um capítulo. Deixa eu te explicar. Há muitos anos atrás, um homem, eu não quero errar aqui o nome, mas se eu tiver errado amanhã, segunda-feira ou terça-feira eu corrijo. Mas se eu não me engano foi Erasmo de Roterdã, que foi contratado para colocar essas divisões de versículos e capítulos na Bíblia. Isso foi feito para que nós pudéssemos ter uma ajuda no estudo, para poder separar. Mas originalmente não tem capítulos, não tem versículos e não tem títulos. Ok? Isso foi acrescentado depois, de forma que nós pudéssemos estudar melhor a palavra de Deus, ok? Mas isso é só um dado histórico. Lembrando que se eu errei o nome aqui, eu vou corrigir na próxima semana, no próximo episódio. O que acontece? Em Romanos 7, Paulo está mostrando como nós não temos capacidade alguma de agradar a Deus de forma natural. E parece que o capítulo termina de uma forma trágica, porque Paulo diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará deste corpo de morte? Só que a continuação, o 8:1, que não tem separação na verdade, ele diz assim: mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que andam segundo o Espírito e não segundo a carne. Paulo começa o capítulo 8 falando sobre a vida do Espírito, sobre como nós temos uma vida da carne, que está nos ligando aos nossos desejos, nossas vontades, mas também como nós temos uma vida do Espírito que nos liga a Deus, a qual nós fomos introduzidos essa vida mediante a conversão e o batismo. No dia em que nós recebemos a Cristo, no dia em que nós nos batizamos, declarando publicamente o que já havia acontecido no nosso espírito, nós fomos mergulhados numa nova vida, na vida do Espírito de Deus dentro de nós. E Paulo começa
a decorrer nesse assunto, e ele chega no versículo 14 e diz assim: porque todos aqueles que são filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito de Deus. E Paulo faz uma afirmação de algo que Deus já havia prometido. Olha que interessante. Paulo faz uma afirmação de algo que Deus havia prometido. E para isso, como eu tenho feito várias vezes aqui, eu quero ler para você o que está escrito no livro de Isaías. Fazendo um cálculo rápido, Paulo escreveu esses livros de Romanos entre o ano 50, mais ou menos, 50 depois de Cristo, mais ou menos, tá? Fazendo cálculos assim rápidos, o que nós vamos ler do livro de Isaías foi escrito entre 750 a 800 anos antes do que Paulo está falando. Paulo está dizendo agora que nós somos filhos de Deus, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Não somos guiados por sinais, mas somos guiados pelo Espírito de Deus. Presta atenção nisso aqui que é importante. Agora nós vamos ler uma profecia de Isaías, uma promessa de Deus para o futuro, 800 anos antes, que se cumpriu em todos aqueles que a partir de Jesus recebem o Espírito Santo. Isaías 30, eu vou ler a partir do versículo 18, vou ler até o 22, e depois eu vou te explicar o contexto mais ou menos dessa história. Eu estou lendo a Nova Versão Transformadora. Alguém às vezes se pergunta qual versão da Bíblia eu leio, tá? Eu sempre vou falar qual Bíblia estou lendo aqui, porque tem gente que nos assiste, você que está me vendo, tanto pelo YouTube, e quem sabe no futuro por outras plataformas digitais, e também tem gente que vai escutar esse podcast através do Spotify. Então, é muito importante que eu fale isso. Portanto, o Senhor esperará até que voltem para Ele, para lhes mostrar seu amor e compaixão. Pois o Senhor é Deus fiel, felizes os que nele esperam. O povo de Sião que mora em Jerusalém, você não chorará mais. Ele será bondoso quando lhe pedirem ajuda, e certamente atenderá os seus clamores. Embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, Ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. Vocês verão seu mestre com seus próprios olhos, e os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita ou quer para a esquerda. Então vocês destruirão todos os seus ídolos de prata e as suas valiosas imagens de ouro. Jogarão tudo fora como se fossem trapos imundos e dirão: já vai tarde. Então o Senhor os abençoará com chuva na época de plantar. Terão colheitas fartas e muita pastagem para os seus animais. Olha que fantástico o que Isaías declara aqui. Deixa eu fazer uma pausa para um café. Olha que fantástico o que Isaías declara aqui. Deus está usando o profeta Isaías para profetizar, para prometer algo que aconteceria no futuro. Mas deixa eu explicar o contexto dessa história de Isaías. Em Isaías capítulo 30, se você ler a partir do versículo 1, você vai descobrir que Deus tem algo em contra do povo de Israel. Não é novidade, porque o povo de Israel, se afastava do propósito eterno de Deus, se desviava pecando, adorava ídolos, fazia todo tipo de orgias e se perdia. Deus vinha, os restaurava e tal, e novo o povo era abençoado. Havia um ciclo. Eles pecavam, nós vamos por outro início. Deus os abençoava e prosperavam financeiramente. Antes a prosperidade financeira estava ligada à agricultura, porque eles eram trabalhadores da terra.
eles produziam, né, tinham seus animais, tinham sua terra, então eles eram prosperados e tinham abundância. Logo depois disso, eles esqueciam que Deus lhes havia prosperado e começavam a pecar, começavam a se prostituir, literalmente, prostituição, adulteravam, havia... esqueci agora a palavra. Eles se relacionavam antes do casamento, se voltavam para ídolos, para deuses de outras nações, com cultos pagãos, onde haviam cerimônias de sacrifícios de animais de forma errada, haviam sacrifícios de crianças, começavam nas festas a se embebedar, beber até cair, ficar embriagados e aí por diante. E começavam a pecar. O que acontecia? A maldição vinha por conta do pecado. Eles começavam a perder as colheitas e Deus permitia que os povos estrangeiros normalmente eles roubassem e eles fossem abusados pelos povos estrangeiros. O que acontecia depois disso? Quando eles viam que estavam mal, que estavam todos quebrados, se arrependiam, se voltavam para Deus e Deus novamente lhes perdoava e lhes abençoava. O que Deus está falando aqui no capítulo inteiro de Isaías? Deus está dizendo que o povo procurava os profetas. Chegou uma hora em que o povo estava tão corrompido, tão corrompido, que já nem os sacerdotes, nem mais ninguém valia. Ninguém valia nada. Mas mesmo assim Deus havia mantido pessoas, Deus havia mantido um remanescente, um grupo que havia um remanente, e aquele quando tem uma guerra que sobra um grupo de pessoas sobreviventes, isso é um remanente. Deus havia mantido um remanente que amava a Deus, que queria viver para Deus, mesmo no Antigo Testamento, mesmo que o Espírito de Deus não habitava nas pessoas. Haviam pessoas que haviam sido tocadas por Deus para amar a Deus, para seguir ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como os judeus falavam. O que acontece? Deus está falando que na história, nesse momento da história, os judeus estavam numa decadência tão grande que eles pediam para os profetas, falavam assim: calem a sua boca, não profetizem o que Deus mandou. Se vocês não forem falar coisas que nos agradem, melhor nem falarem. Estava nesse nível. E eles estavam numa vida de pecado, na vida louca totalmente. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, que ia dar tudo errado. Mas a partir do versículo 18, Deus fala assim: eu vou esperar até que eles se voltem para mim. Porque quando eles se voltarem para mim, eu vou lhes mostrar o meu amor e a minha compaixão. Porque o Senhor é um Deus fiel e felizes são aqueles que nele esperam. E Deus começa a prometer e diz: chegará um dia em que o Senhor será bondoso quando eles pedirem ajuda. Que o Senhor certamente atenderá aos seus clamores. E ele diz: embora o Senhor lhes tenha dado angústia como alimento e aflição como bebida, ele permanecerá com vocês para lhes ensinar. E vocês verão o seu mestre com seus próprios olhos. Olha que interessante, verão o seu mestre com seus próprios olhos. E aqui vem a chave. E vocês ouvirão uma voz atrás de vocês que lhes dirá: este é o caminho pelo qual devem andar, quer voltem para a direita ou para a esquerda. Então, quando vocês ouvirem essa voz atrás de vocês, vocês destruirão todos os seus ídolos de prata, as imagens de ouro, e jogarão tudo fora como se fossem trapos de imundícia. Olha que extraordinário o que Deus está prometendo aqui através de Isaías. O que Deus está falando através de Isaías aqui no capítulo 30? Olha que bacana. O que Deus está falando é o seguinte: Deus está prometendo que chegaria um momento em que eles veriam o seu mestre com seus próprios olhos. Isso aconteceu quando Jesus apareceu. Quando Jesus foi revelado e manifestado, quando ele nasceu e aos 30 anos ele começou o seu ministério. Mas logo Deus promete que nós ouviríamos a voz desse mestre. Pastor, como eu posso ouvir a voz de Jesus se ele já não está mais aqui? Se a Bíblia diz que ele foi levado aos céus e agora está sentado à destra de Deus. Por isso ele enviou o seu Espírito. O Espírito Santo é o próprio Jesus habitando em nós em espírito. E agora nós temos a possibilidade de ouvir a voz do nosso mestre atrás de nós, dizendo: vai para a esquerda, vai para a direita, faz aquilo, não faz aquilo, ok?
Porque a promessa de Isaías era que nós não seríamos mais guiados por sinais. Lembra que no início desse podcast eu falei que um dia um homem chamado Gideão, quando Deus apareceu para ele, ele começou a fazer vários testes com Deus, né? E eu sei que tem gente que faz a mesma coisa hoje, que fala, ai Deus, se for o Senhor que está falando comigo, para eu alugar essa casa, para eu namorar com aquele rapaz, para eu namorar com aquela menina, para eu me casar com aquela pessoa, que ele me traga um buquê de rosas, que apareça na minha frente um carro vermelho, que apareça na esquina uma mulher andando vestida de branco. E nós começamos a fazer pedidos de sinais externos, como eram feitos no passado. Mas Deus já havia prometido em Isaías sobre nós, que estamos agora, nessa época, dizendo, vocês vão ser guiados pelo Espírito. Vocês vão ser guiados diretamente pela voz do seu mestre. Vocês não vão precisar mais de sinais. Meu amado, meu querido, você não precisa mais pedir sinais a Deus para ser guiado por Deus. Você precisa aprender a ouvir a voz do seu mestre. Nós não precisamos mais pedir sinais. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do nosso mestre. O que diz Romanos 8,14? Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que acontece agora, meus queridos, é o seguinte: a direção do Espírito Santo, a direção de Deus com você e comigo, que já somos filhos de Deus, que já nascemos de novo, jamais acontecerá de forma exterior. Agora a direção do Espírito Santo acontece de forma interior, não de forma exterior. O que acontece? Quando você e eu oramos, não somente Deus está nos ouvindo, quando nós pedimos, quem está nos ouvindo? Satanás? Seus demônios. Ai, pastor, eu não posso orar em voz alta, então vou orar na mente para que o diabo não me escute. Não precisa. Você pode orar para o diabo te ouvir mesmo, que enquanto mais o diabo te ouvir, mais raiva ele passa. Porque no desejo e no plano de Satanás não era para você não estar nem orando, era para você estar morto e separado de Deus. Então, quando você ora, você se alimenta, a vida do teu espírito cresce, você ouve Deus e Satanás fica com dor de barriga, porque não era nem para você estar orando, porque o plano de Deus era te destruir, acabar com você, acabar com o teu casamento, acabar com a tua família, acabar com a tua vida, te dar prazeres momentâneos, né? Você curtir a tua vida na prostituição, com muitos homens, com muitas mulheres, com muitas baladas, com muita bebida, fazendo um negócio errado, se corrompendo, estourando todas como esse mundo fala, mas que esses são prazeres momentâneos, porque no final das contas eles vão destruir a tua vida. Então, quando você ora, Deus te ouve, mas Satanás também está ouvindo. E Deus está nos guiando para um propósito. Qual é a forma que Deus estabeleceu para nos guiar de uma maneira infalível, onde não haja intervenções externas no nosso interior? O Espírito de Deus habita no teu interior, no teu espírito. Portanto, agora essa voz que você ouvirá, ela vai vir do Espírito de Deus ao teu espírito. Será uma voz interior. Você ouvirá a voz do seu mestre, dizendo para a esquerda ou para a direita. Siga esse caminho, retroceda, pare. A partir de agora você terá uma direção interior. Por quê? Porque se você fica pedindo sinais a Deus, Deus que aparece um homem de camisa vermelha. O diabo tá cheio de filhos aí também. Também tem gente que é filho do diabo. Quem não é filho de Deus é filho de quem? Né? Vou deixar essa pergunta para você aí. Você que é inteligente está me vendo. Então, Satanás também pode enviar alguém motivado, que é movido, influenciar alguém, se vestir da cor que você pediu. Aí fala assim, mas Deus não tem controle sobre tudo? Não. Tem pessoas que não obedecem a Deus, que não estão sendo influenciadas por Deus.
Qual é a forma? Você não adianta você querer inventar, falar assim, pastor, mas eu quero que Deus me guie com sinais. Eu pedi 8 confirmações a Deus externas. Para quê? Se você já tem o Espírito Santo dentro de você. Igual que você tem um carro gasolina. Né? Tá escrito lá que ele anda com gasolina. Você diz, pastor, é que o diesel tá mais barato. O álcool tá mais barato. Eu vou botar álcool. Você vai estragar o carro. Não adianta você inventar moda, sendo que o Espírito Santo já foi dado a nós para que nós pudéssemos ser guiados por Deus interiormente. A direção de Deus a partir de agora que você recebeu a Cristo sempre será interior. Ok? Mais para frente, nós vamos falar como nós vamos reconhecer essa voz. Qual é a forma que Deus nos mostra biblicamente para entender essa voz? Também vamos falar sobre as profecias. Pastor, mas eu sempre que eu preciso de algo, eu ligo para um profeta. Tudo bem. Nós vamos entender como funcionava a profecia no Antigo Testamento, como funciona a profecia no Novo Testamento, porque a Bíblia também menciona a profecia no Novo Testamento. Mas tudo isso nos próximos episódios. E eu quero te deixar nessa manhã com a seguinte lembrança. Lembre-se, você é privilegiado. Você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você. E é dentro de você que você será guiado a partir de agora. Ok? Que Deus te abençoe nesta sexta-feira. Que seja uma sexta-feira maravilhosa, poderosíssima. Que você possa ter um encontro sobrenatural com Deus. Que Deus te surpreenda. E que o teu coração se renda cada dia mais. Olha, e quero deixar como lembrança final o que Deus falou em Isaías para o povo de Israel. No dia em que vocês se arrependerem, no dia em que vocês se dobrarem, no dia em que vocês clamarem a mim, eu virei até vocês. Farei vocês ouvirem a minha voz, e a direção da minha voz produzirá com que vocês abandonem os seus pecados e que a minha bênção venha sobre vocês. Um beijo grande no teu coração, que Deus te abençoe e te encontro aqui no próximo episódio. Tchau, um beijo a todos.